Quantos leads mais ou menos eu preciso gerar para o investimento e marketing se pagar? Fazer conta? Tem que fazer conta. Assim, para se pagar, eu ouso dizer que na odontologia costuma ser até fácil, porque a gente trabalha com bons tickets. A gente acaba que com um volume ok de vendas, não é um volume tão grande de vendas, a gente acaba conseguindo pagar ali o investimento que é feito por conta do ticket e por conta da margem de lucro. Então, se a gente for fazer aí uma conta de padeiro, vamos dizer 100 leads, a gente agendou 40 deles, 20 compareceram, dos 20 que compareceram eu fechei 5, que é uma taxa baixa. Se eu tenho um ticket médio de R$5.000, provavelmente esse investimento já se pagou. Mas a gente nunca quer que o investimento ele simplesmente se pague, porque demandou trabalho, demandou tempo, demandou até expectativa. Então, mais do que pensar em pagar o investimento, eu prefiro fazer essa conta pensando qual é a meta de faturamento vindo de oportunidades do digital. Eu sou o Rafael, CEO da Traction, e esse é nosso Perguntas e Respostas, onde a gente colhe alguns questionamentos, desabafos dos nossos leads, clientes, aspirantes a clientes dentro da Traction e traz um especialista do mercado para poder responder esses questionamentos. A nossa intenção é fazer com que as objeções, os medos, as aflições das pessoas, dos gestores hoje que estão no mercado específico, sejam resolvidas de alguma forma com a nossa experiência. O Rafael Carvalho é especialista no mercado de clínicas, tanto clínicas médicas quanto clínicas odontológicas, e eu separei aqui 7 perguntas ou 7 questionamentos ou até mesmo desabafos aqui para ele poder ajudar a gente a responder. Pronto? Vamos nessa. Primeira, eu tenho medo de começar a aparecer nas redes sociais e parecer mercenário ou marqueteiro. O pessoal tem muito medo disso na área da saúde, né? Tem bastante medo. Eu acho que isso acabou acontecendo principalmente por marqueteiros que forçam a barra, vendem coisas que não existem, fazem falsas promessas. E aí o cara que é um bom profissional da saúde, ele fica bastante incomodado com esse tipo de coisa. Mas eu também gosto de fazer a provocação de que se os bons ficam em silêncio, quem vai fazer barulho são os ruins. Então, quanto melhor você for na cadeira, no consultório, mais você tem que se posicionar nas redes sociais para ajudar os pacientes. Então, fazer marketing não é fazer propaganda a qualquer custo, fazer falsas promessas. Muito pelo contrário, o bom marketing é fazer promessas que façam sentido, tanto para a clínica como para o paciente, e que sejam possíveis de ser executadas na prática. Então, acho que esse é um medo que é normal, mas é mais desmistificar, mudar essa mentalidade para poder ajudar mais pessoas. O que você está falando é mentira? Não, não é. Então pronto. Exato. Mas essa frase aí é sua ou você roubou essa do que se você ficar... O bom fica em silêncio, quem faz barulho é sua? É a autoridade própria? Autoridade muito boa. própria. Vou roubar essa aí. 2. Essa é boa, hein? As IAs de atendimento têm sido melhores que as secretárias? Depende do ponto de vista. Tem funções que as IAs fazem muito melhor que os seres humanos, até por uma questão de timing mesmo. Por exemplo, fazer um atendimento rápido. A IA vai ser melhor, porque ela fica 24 horas, 7 dias por semana. Então, nesse ponto, ela vai ser mais eficiente, ela vai ajudar. Por outro lado, as IAs, elas dependem de um bom treinamento, uma boa implementação, para ela também não sair falando um monte de besteira. E por melhor que seja a implementação, podem ter os momentos que o paciente vai fazer uma pergunta que a IA não vai saber responder. Então, na minha visão, o melhor modelo é a associação. Utilizar a inteligência artificial para diminuir a carga operacional da secretária, fazer um atendimento rápido, mas ter uma pessoa que vai poder complementar esse atendimento, seja tirando dúvidas que a IA não conseguiu solucionar, ou até mesmo para se conectar com pessoas. A gente às vezes fica numa bolha e cria a ilusão que todo mundo lê bem, todo mundo conversa bem, mas muitas vezes não é a realidade do paciente. Então, passar a mão no telefone, fazer uma ligação, usar o tom de voz, sorrir, conversar, é uma coisa que hoje a IA ainda não entrega. Então, eu não acho que a IA substitui a secretária, ela ajuda no trabalho da secretária. Mas imagina que uma secretária hoje ruim, a IA vai melhor, né? A secretária boa, a complemento, eu acho que é a melhor das opções, né? Exatamente, exatamente. Tanto que quando a gente tem boas secretárias, em geral, elas até pedem para em horário comercial deixar a IA desativada. Lógico. E ativa fora do horário comercial. Aí a gente acaba tendo o melhor dos mundos. Muito bom. 3. Essa é antiga. Quantos leads mais ou menos eu preciso gerar para o investimento e marketing se pagar? Fazer continha aí. Tem que fazer conta e
Assim, para se pagar, eu ouso dizer que na odontologia costuma ser até fácil, porque a gente trabalha com bons tickets. Então, a gente acaba que com um volume ok de vendas, não é um volume tão grande de vendas, a gente acaba conseguindo pagar ali o investimento que é feito por conta do ticket e por conta da margem de lucro. Então, se a gente for fazer aí uma conta de padeiro, vamos dizer 100 leads, a gente agendou 40 deles, 20 compareceram, dos 20 que compareceram eu fechei 5, que é uma taxa baixa. Se eu tenho um ticket médio de 5 mil reais, provavelmente esse investimento já se pagou. Mas a gente nunca quer que o investimento ele simplesmente se pague, porque demandou trabalho, demandou tempo, demandou até expectativa. Então, mais do que pensar em pagar o investimento, eu prefiro fazer essa conta pensando qual é a meta de faturamento vindo de oportunidades do digital. Então, eu começo da meta e venho desencadeando ao contrário. Eu trouxe aqui algumas taxas de agendamento, de comparecimento que fazem sentido, mas quando a gente já está com um projeto ativo há mais tempo, eu adequo esse cálculo à realidade da clínica para entender quanto a gente precisa investir para chegar nessa meta. E muitas vezes, se a gente tem um diagnóstico como esse, né, de 25% de fechamento dos orçamentos, a gente entende que tem pontos de melhoria ali também. Seja melhorando técnica de negociação, seja melhorando formas de pagamento, seja às vezes fazendo um follow-up, um acompanhamento desses orçamentos que não está sendo feito de uma forma eficiente. Então, vejo que faz bastante sentido a gente estar sempre olhando essas variáveis de uma forma bem individual dentro da clínica que está trabalhando. Então, a gente cria hipóteses iniciais, mas conforme o trabalho vai se desenvolvendo, a gente entende se as taxas estão compatíveis com essa hipótese inicial ou não. Se eu for falar uma hipótese aí que fica bacana, pelo menos 40% em cada etapa do funil. Falar que está 50% em uma etapa do funil, a gente sabe que aquela etapa está muito boa. Qual é o funil? Total de oportunidades, agendamentos, comparecimentos e vendas. Então, basicamente, ali a gente consegue fazer esses cálculos de uma forma mais personalizada para a realidade da clínica. Ô Rafa, e quando não se paga o investimento, porque assim, beleza que o ticket médio é bom, mas em que momento a clínica não paga o investimento? O que ela tá errando feio que não tá conseguindo nem pagar o investimento? Vamos falar do lado ruim. Eu percebo que geralmente a falha ou tá lá no topo, então chega muita oportunidade e não consegue agendar, e aí pode ter mais de um motivo, né? Se a campanha está atingindo um público incorreto, por melhor que seja a secretária, não vai agendar, não vai ter comparecimento. Então pode ser uma falha da estratégia de campanha, estratégia de marketing, ou pode ser uma falha de processo comercial que está causando isso. Então geralmente onde a gente vê maior defasagem é lá no topo. E se eu fosse falar o segundo maior problema, seria após a consulta de avaliação ser feita, gera um orçamento, principalmente em casos de orçamentos maiores. Se não fizer um acompanhamento depois, enquanto a pessoa está tomando a decisão, acaba tendo uma taxa de conversão de orçamentos em vendas muito baixa e aí acaba sendo o segundo maior gargalo que eu encontro nos funis de clínicas. Parece simples, né? Parece. A quarta, essa é para as pessoas tímidas. Eu preciso aparecer nos vídeos? Olha, não existe uma regra. Eu acho que aparecer é legal porque o paciente ele quer conhecer a pessoa que vai atender ele, quer ter um pouquinho mais de contato com o profissional antes de ir até a clínica. Afinal de contas, o paciente está sendo bombardeado por um monte de profissional que está mostrando quem ele é na rede social. Hoje em dia, acho que gera até uma certa desconfiança quando um dentista, um médico, não tem nada de conteúdo na rede social. Acho que o paciente fala, putz, será que esse cara existe mesmo ou será que ele é uma mentira? Por outro lado, a gente tem formas de produzir conteúdo que não precisa ser necessariamente aparecendo em um vídeo falando muito. A gente consegue utilizar provas sociais mostrando relacionamento com o paciente, a gente consegue utilizar fotos, então os takes também, né, que você vai mostrando ali. Os vídeos podem mostrar a pessoa se relacionando, mas não necessariamente ela falando diretamente com uma câmera. Então pode ser uma forma de destravar essa produção de conteúdo para quem está começando. Mas acho que pelo menos um pouco tem que aparecer.
mas também não pode ser um sofrimento, tem que ser um formato de conteúdo que você vai ficando à vontade para fazer. Muito bom. Quinto, como eu vou pedir depoimento para o meu cliente sem ser invasivo? É uma coisa que a gente pede nos projetos, né, para pedir depoimento, etc, porque dá autoridade, né? E o dentista, então, ou o médico tem medo de ser invasivo pedindo esse depoimento. Exato. Eu acho que acaba ficando um pouco desconfortável em algumas situações, porque da mesma forma que o dentista às vezes não se sente à vontade para falar com a câmera, às vezes o paciente também não. Então, se a gente utilizar estratégias para deixar esse momento mais natural, ajuda. Como? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Uma conversa, um bate-papo, onde vão sendo feitas perguntas estratégicas ali para o paciente, e esse paciente vai respondendo, a gente vai gravando toda essa conversa, e a partir da conversa a gente tira alguns takes. E é interessante fazer algumas perguntas que ajudem o paciente a contar a história dele. Por exemplo, Dona Maria, como que a senhora se sentia quando chegou aqui na clínica? E como que está sendo o seu novo sorriso? O que melhorou na tua vida depois que você fez o tratamento? Quais eram as principais preocupações que a senhora tinha antes de vir ao dentista? Por que a senhora nunca tinha tomado a decisão de se cuidar? Então são várias perguntas simples que vão ajudar a pessoa a contar a própria história. Isso fica muito mais interessante do que simplesmente falar, Dona Maria, fala aí, conta a sua história. Ou conta aí o que você achou do tratamento, a pessoa... A pessoa vai travar, ela não sabe o que ela tem que falar ali. Achei muito bom, muito legal. Aí fica aquele depoimento super sem graça, sem emoção, que não se conecta com ninguém. Aí a gente tá expondo o paciente a uma situação de desconforto, e a gente nem vai colher o benefício desse conteúdo, porque o conteúdo vai ficar ruim. Então não é simplesmente pedir, faz um depoimento, e sim ajudar o paciente a dar um bom depoimento. O que você tá achando desse perguntas e respostas aqui? Tudo bem, tá dando pra trocar uma ideinha boa aí. 6. Qual é o faturamento de clínicas e franquias hoje? Qual é um bom faturamento? Esse aqui é pra quem quer conhecer um pouco do mercado, né? Saber quanto se a grama do vizinho tá mais verde. É, legal isso aí. Essa é uma pergunta que ela é bem complexa e tem vários pontos de vista ali pra gente responder, né? Acho que o primeiro deles é quebrar algumas barreiras. Hoje está muito comum no mercado falar a clínica tem que faturar mais que 100k, a clínica tem que faturar mais que 300. E tudo isso depende do objetivo do dono da clínica, depende de como está a operação dele, qual que é a margem de lucro que ele consegue. Né? Lógico. O que sobra no fim das contas. Então, eu acho que assim, mais importante do que a gente simplesmente pensar quanto está faturando é se esse faturamento está sendo saudável, se ele está sendo sustentável no longo prazo e se está deixando lucro no bolso. E muitas vezes o lucro ele fica um pouco mascarado nas clínicas, porque o profissional da saúde ele confunde o que é o recebimento pelo serviço que ele está prestando, então pela instalação do implante, do lucro efetivo que negócio, a empresa deixa. Então eu acho que gera esse tipo de confusão e se não separa, fica bem complexo de entender se a empresa está saudável no fim das contas. Mas eu também acho que é interessante a gente quebrar algumas barreiras de que, vendo essas clínicas que estão faturando tanto, a gente pode se espelhar, entender o que elas fazem bem, para a gente almejar chegar em um bom faturamento também. Então eu acho que assim, eu gosto mais de olhar se está saudável pensando em satisfação do paciente e lucratividade acima de 25% do que quanto está faturando no fim das contas. Eu acho que a gente aqui na Traction é bem cético quanto às pessoas que culpam muito o mercado, né? De falar, agora o pessoal só vai em franquia porque é mais barato, acabou com os consultórios particulares, agora, ficou tudo mais caro. Cara, o mercado, ele é muito justo ainda hoje na odontologia, na medicina, para... Independente se você tem uma bandeira, se você não tem, se você é um consultório, se você é uma clínica, se você é grande, se você é pequeno, se você faz um trabalho bom hoje, tem espaço de lucratividade para todo mundo, né? Concordo 100%, até pela realidade das clínicas que a gente atende. A gente atende desde clínicas que tem um consultório, fatura mais de 150 mil com uma lucratividade de 40%, maravilhoso. Enquanto a gente tem também clínicas de franquia que faturam super bem, com uma boa lucratividade. A diferença é o modelo de negócio. Uma coisa que eu acho que é um erro muito grande é a gente se preocupar tanto com o vizinho que aí a gente fica com aquele modelo de negócio que é um Frankenstein. A gente fica querendo colocar o convênio e atender classe A e ao mesmo tempo querer implementar a estratégia de Black Friday da franquia, tudo dentro de uma clínica só. Posicionamento de marca fica todo torto, seu paciente não entende com quem que você está se comunicando e nem você tem clareza do teu próprio objetivo. Então, eu acho que é importante a gente entender os diferentes modelos de negócio, porque isso é uma das coisas mais relevantes
para ter o sucesso de uma empresa, mas não quer dizer que porque outro modelo de negócio é bom, que o seu é ruim. Uhum. Tem espaço para diferentes modelos de negócio dentro do mercado, até porque, por mais que a odontologia tem muita concorrência, também tem muita gente precisando de tratamento odontológico, tratamento médico. Mercado que só cresce em demanda, né? Exatamente. As pessoas cada vez mais vêm se preocupando com a própria saúde. Acho que é um reflexo que, principalmente depois da pandemia, mudou bastante, né? As pessoas estão se preocupando mais, desde o exercício físico até beber menos, frequentar ambientes mais positivos. Mercado ali para wellness, saúde. né? Exatamente, isso está na moda. Isso está na moda, as pessoas querem ficar mais bonitas. Antigamente, homens, por exemplo, tinham muito preconceito com fazer um procedimento de harmonização facial, por exemplo. Hoje isso já está normal. Uhum. Então o mercado ele vem crescendo para quem está se posicionando de uma forma adequada dentro desse mercado. Muito bom. E vamos para a última. Onde eu estudo mais marketing para entender sobre esse mundo para clínicas? Interessante a pergunta. O assunto de marketing, gestão, vendas, todos esses assuntos são assuntos que, cara, eu gosto muito. É um negócio que eu fico... Ao invés de eu assistir um Netflix, é isso que eu acabo consumindo de conteúdo no meu tempo livre. É um trabalho, mas também é um hobby. Então eu vejo muitas pessoas que produzem conteúdos muito bons. Eu acho que 2 grandes pontos de dificuldade ao encontrar bons conteúdos para as clínicas. Um é que muitos dos profissionais que produzem conteúdos, eles ficam muito enviesados em uma forma específica de fazer marketing. Então, tem os profissionais que só pensam no conteúdo orgânico, tem os outros que só pensam no tráfego, tem os outros que só pensam em indicação, que só pensam em ativação de base. E na minha visão, para a gente ter eficiência no marketing, a gente tem que estar trabalhando todos os fundamentos dentro do marketing. Aí a gente vai ter um resultado melhor. E o segundo ponto é que, em geral, quem eu vejo fazendo um excelente trabalho de marketing, os caras que entendem muito do marketing, talvez eles falam numa linguagem que não é a linguagem da realidade do médico, do dentista. Eu acho que é interessante a gente fazer uma curadoria, entender algumas pessoas que a gente se conecta, que gosta da forma como trabalha e tentar adequar para essa realidade médico-odontológica. Tanto que até por isso que a gente está agora produzindo bastante conteúdo para lançar a Traciona Odonto, que vai ser uma comunidade onde a gente vai consolidar muito conhecimento de mercado. A gente não vai estar inventando a roda ali, a gente vai estar buscando boas práticas, vai estar buscando fundamentos, buscando teoria do marketing e trazendo para a realidade da clínica odontológica, da clínica médica futuramente. Existem bons players, mas sempre tem que ter um bom filtro, como em qualquer área de conhecimento, né? Aguarde em 2026, Traciona Odonto vem aí, então. É isso. Será um prazer recebê-los. Obrigado, Rafa. E se vocês têm algum questionamento, pode lançar aqui no comentário que a gente usa para o próximo Perguntas e Respostas aqui com o Rafael Carvalho.